Você que tá aí, a gente não vai tomar gimo hoje não, tá? Hoje a gente vai tomar urânio. Pra deixar claro aqui. A gente vai tomar urânio. Lula versus Bolsonaro. Comparando a economia dos governos. Vamos lá. Antes de mais nada, eu não quero ninguém vindo me xingar, sou só um cara curioso, ok? Então não venham me chamar de fascista, ou de sei lá, ou me considerar comunista, ou um cara Pode ficar tranquilo que a última coisa que eu quero na minha vida é você do meu lado da trincheira. Pode ficar bem tranquilo disso, tá? A última coisa que eu quero é você do meu lado da trincheira. de direita, um cara de esquerda, um cara de sei lá o que, sei lá o que. Cara, olha só estou curioso, estava assistindo o debate e falei, qual será que foi o PIB em cada governo? Governo do Lula, governo Bolsonaro? Como será que foi o desemprego? Como será que foi a inflação? Como foi tudo isso, tá? E aí às vezes tá pensando, cara, o fundo tá vermelho, sem viés nenhum. Vamos trocar esse fundo só pra gente falar que a gente gravou um pouquinho em cada um, Caião? Troca esse fundo aqui pra gente, cara. Como vocês podem ver, Ah, não, é claro, até porque a cor define tudo, né? Quando eu saio com a minha camisa da Duff que é vermelha, eu sou comunista. Aí quando eu saio com uma camisa preta, eu sou anarco. Quando eu saio com a camisa branca, eu sou um pombo da paz, né? Não tem lógica nenhuma esse negócio de cor. gravamos um pouquinho com fundo vermelho, agora um pouquinho com fundo azul e amarelo. Ou seja, tô aqui como um cara curioso e aí eu vou perguntar pra você. Quando terminar o vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo Não vou fazer isso. o que mais te chamou a atenção nesse vídeo e o que você considerou de fato serem os melhores dados econômicos que eu mostrei, tanto no governo Bolsonaro Provavelmente nenhum deles, porque você não sabe fazer análise econômica, mas vamos ver o vídeo primeiro. quanto no governo Lula. Ó, antes de eu começar só, deixa eu te dar um aviso, tá? A gente gravou um documentário, fez uma super produção. Na Finclass a gente vai lançar agora, Não, não. desde Pera aí. Armínio Fraga, Ana Carla Abraão, Fabiano, gente, Fernando Henrique Cardoso, tá? Na moral, tem Fernando Henrique Cardoso no documentário. Pra quem não sabe, Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo que academicamente ele é considerado um sociólogo morto, tá? Morto. Porque agora eu vou relembrar uma bela frase do Fernando Henrique Cardoso, é que esqueçam tudo que eu escrevi. Que ele escreve uma coisa, vai e faz outra. Detalhe, o que ele escreve, ó, tudo chupado ali do Gude Frank, tá? Leiam o Enguiço das Ciências Sociais, Gilberto Felisberto Vasconcelos. Primoroso o livro, primoroso. 94, contando toda a história do real. Foda-se, 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 não quero ver. Belíssima, Caguei. tá bom? 5, então, a gente teve aqui primeiro o Lula no mandato 2003, 2004, 2005, 2006, e aí depois 2007, 2008, 2009 e 2010, tá bom? Então, o Lula teve esses dois mandatos. O Bolsonaro, ele teve 2019, 20, 21 e 22, terminando esse ano. Então vamos falar de PIB. Lula, né, 2003 o PIB foi mais 1,14. Em 2004 o PIB foi 5,76%, em 2005 foi 3,20%, em 2006 foi 3,96%. Então no acumulado, tá, tivemos aqui 14,76% de crescimento no PIB. No segundo mandato de Lula, a gente teve aqui 6% de crescimento em 2007, 5% em 2008, praticamente zero, né, em 2009, em 2010 mais 7,53%. Então passamos por uma crise aqui, né, o subprime, e tivemos mais 19. O subprime, que todo mundo lembra, foi os bancos da iniciativa privada, né, dos Estados Unidos fraudando o esquema de crédito. Para quem gosta de uma explicação lúdica, recomendo o filme A Grande Aposta com Christian Bale. Muito bom, por sinal. 9,85%. Quando a gente pega o governo Bolsonaro, a gente não terminou ainda o mandato dele, tá? Então são dados, obviamente, inconclusivos. Porém, eu de curiosidade puxei aqui os dados, tá? Então 2019 o PIB subiu 1,14%, 2020 a gente teve um PIB horrível, porque foi o Covid. A gente nunca teve nada parecido na nossa história, tá? Então A gente nunca teve nada parecido na nossa história, mas aí vamos pegar e vamos comparar 4 países. Vietnã, China, são 2 países socialistas, Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos teve queda de 3,5%, tá? Brasil, como ele mostra aqui, 3,88%. A China teve o crescimento de 2,5%, tá? E
O Vietnã teve de 2,2%. Beleza? Isso é dado, você pode qualquer um pode conferir no Google. Tá, Thiago? Qualquer pessoa pega esses dados e confere no Google. Só um detalhe: esses dois países socialistas tiveram uma política de combate ao Covid muito maior, muito mais brutal, um lockdown muito mais severo do que os Estados Unidos e o Brasil, juntos. Tá bom? Essa desculpa de crise aqui serve para nada, para absolutamente nada. Obrigado, camarada. Camarada aqui do chat lembrou, H1N1 é histeria coletiva, né? Efeito Mandela. Não é, Thiago? Se resumiu o choque econômico de 2008 só aos subprimes, não é só isso, vai quebrando um monte de economia, vai destruindo toda uma cadeia produtiva nos Estados Unidos, não é? Para você que não sabe, Thiago, casas em Detroit valiam mais queimadas no chão em cinzas do que de pé, não é? Mas é aquele negócio, eu vou reduzir toda a realidade, que é uma coisa extremamente complexa, a um número. Esse processo de matematização é medíocre, é ridículo e é ruim, porque um número não é capaz de abarcar todas as complexidades que existem dentro de uma sociedade. Entende isso? Tá? Crescimento do PIB, você fala do crescimento do PIB aí, ó, 1,14% no primeiro ano do governo Bolsonaro. PIB esse que muita gente falava que no governo da Dilma teve um crescimento parecido, falava que não era crescimento de PIB. Aí aqui agora é crescimento de PIB. Não é, Thiago? E aí a única pergunta que eu faço é o seguinte: a galera fala tanto de PIB, de PIB, de PIB, quem que usufrui desse PIB? Quem que tem acesso a essa riqueza produzida? Do governo Bolsonaro não é o trabalhador. Porque quem lucrou mais do governo Bolsonaro foi banco. A primeira medida que o Bolsonaro, que o Ministério da Economia do Bolsonaro desprendeu na pandemia foi a alocação de crédito para bancos privados de 18 bilhões de reais. Não foi para a população. Você pega em contraponto a China, eles ergueram um hospital em 7 dias. Funcionando em 7 dias. No oitavo, aliás, ele estava funcionando. Tá? Mas é aquele negócio, eu reduzo uma coisa extremamente complexa a um número. Isso é burro. Tá? E para quem está assistindo e quer entender mais sobre economia, recomendo demais o trabalho da camarada Juliane Furno, recentemente aprovada, né? Agora é professora da UERJ. Recomendo demais o trabalho dela e o grande camarada Humberto Matos, tá? Vamos continuar aqui. Então, é até difícil, de fato, você comparar os dados, né, de um governo com o outro. Mas, por mera curiosidade, ó, o PIB estava aqui menos. Não, é engraçado que ele fala que, tipo assim, teve a crise da Covid, 2008 não teve crise, quebrou uma caralhada de economia. Não, foi uma coisa simples, isso foi só os subprimes. Destruiu a economia de vários países. Vários. Mas segundo ele, não tem como comparar. Não é? Menos 3,88%, tá bom? E no outro ano, 2021, o PIB foi 4,6%. Nesse momento que a gente grava o vídeo, saiu a prévia, acho que foi ontem ou anteontem, do PIB. Nesse ano estamos com 3,2% já do PIB, não é isso? Então, o acumulado até 2021, né? Ele fala 3,2, mas a reportagem mostra 1,2. A tendência é fechar negativo, tá, Thiago? Negativo. Contabilizar 4 anos fechados, né? O que obviamente não é fair fazer essa comparação. Estou falando de um PIB. Outra coisa, na moral, eu odeio gente que usa a expressão inglês, tá? Eu odeio gente que usa a expressão inglês. Fair, fala limpo, irmão. Você é brasileiro, fala português. Você não mora nos Estados Unidos. Você não mora na Inglaterra. Fala português, caralho.
PIB de mais 1,69%, tá bom? Qual que é o ponto? A gente tem que lembrar que muitas vezes o governo, né, você pega uma herança do governo passado, tá? Então, não sou eu que vou julgar, né? Fica a seu critério julgar quem pegou uma herança mais difícil. Se foi Lula que pegou uma herança do FHC, do Brasil, do Fernando Henrique, ou se foi o Bolsonaro que pegou uma herança da Dilma e um pouquinho ali do Temer. Ah, um pouquinho, né? Pouquinho. Pouquinho. Pouquinho, assim. Todas as reformas que era o sonho molhado liberal do Paulo Guedes foram aplicadas pelo Temer. Henrique Meirelles, tá? Que depois foi candidato pelo MDB. Não é, Thiago? Pouquinho, assim. Pouquinho. Pouquinho. O desastre na geração de empregos que a gente tem no Brasil é graças à política do Temer. A contra-reforma trabalhista que está destruindo postos de emprego no Brasil há anos é reflexo do governo Temer. Você vai falar que foi da Dilma? Tá? E aí é uma coisa interessante. Você sabe quem que foi o ministro da Economia do Dilma II? Joaquim Levy. Você sabe de que escola, aonde Joaquim Levy é formado? Escola de Chicago. Engraçado, né? É a mesma escola do Paulo Guedes. Não é, Thiago? Qual que é a diferença dos dois? Você vai falar que o governo da Dilma é de esquerda. Esquerda. Com Chicago Boy como ministro da Economia. A mesma escola, a mesma política aplicada pelo Paulo Guedes. A única diferença é que a tática da Dilma era passar o neoliberalismo a conta-gota. O Paulo Guedes a baldada. Grande Luiz Antônio Peixoto, que fala. Eu lembro da galera comentando que ele falou umas 2 semanas antes da eleição de 2014, né? Que ele fala: esse ano vocês vão escolher entre o neoliberalismo a conta-gota ou a baldada, não é? Como a Dilma não fez as reformas na velocidade que a alta burguesia financeira do Brasil queria, né? O old money, ela foi derrubada. Aí pegaram, depois botaram o Temer, ele deu início, a burguesia apoia o Bolsonaro a contragosto, porque não era o candidato dela, né? Mas como ele era o que podia derrotar um projeto com leves tendências populares, a burguesia apoia o Bolsonaro, né? Tanto é que a candidatura dele é endossada pela Globo, né? Que quando a Globo vai dar o resultado, ela só dá o resultado dos números válidos, tá? Você pode pegar o anúncio do Bonner do resultado presidencial, ele dá lá 54 a 46, se eu não me engano. E aquilo ali não é o percentual de votos totais, não. Aquilo ali é só o percentual de votos válidos. Tá? Ah, não, mas isso é pouca coisa. Não, isso diz muito sobre a postura da Globo. Por mais que a Globo tenha batido no Bolsonaro, a Globo foi quem mais se beneficiou dentro do governo Bolsonaro das emissoras. Não é? O Bolsonaro falou que ia cobrar a dívida da Globo. Nossa, cobrou pra caralho. Não é, Thiago? Você pega um conjunto de fatores e se resume a PIB, porque é assim que a cabeça de liberal funciona. Você pega uma coisa extremamente complexa, reduz a um número qualquer, que não transparece nada da realidade, e coloca na tela. E usa isso como parâmetro. Eu não estou falando que o governo do Lula foi excelente, não. Porque foi no governo do Lula que se fundou os lobbies da educação privada no Brasil. Foi no governo do Lula onde os bancos mais ganharam dinheiro. Ou você acha que a esquerda radical esqueceu da carta aos banqueiros, que ele chama de carta aos brasileiros? Hein? Hein, Thiago? Que política é essa de esquerda que faz os ricos ficar mais ricos, ô Thiago? Hein? E aí você decide aí, tá? O que é importante? Se você olhar só para esses dados, poxa, o PIB foi muito maior no governo PT, né? No governo do Lula. Porém, tem um dado importante que eu também de curiosidade puxei, que é o seguinte: o Brasil tem uma correlação muito grande com China. A gente exporta muito para a China, especialmente commodity. Então teve um tempo, eu lembro quando eu trabalhava no mercado financeiro como assessor, que a nossa economia ela era muito parecida com a dos Estados Unidos, sob a ótica de que se a nossa bolsa sobe, né, ela subiu por consequência do
S&P, que é o indicador dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, a gente foi ficando cada vez mais parecido com China. Então, olha só, durante o primeiro Parecido com a China. Thiago, quantas empresas foi estatizada no Brasil? Na China foi uma caralhada, tá? Na China uma caralhada foi estatizada. A nossa economia é parecida com a da China. Ô Thiago, uma surpresa para você, tá? O sistema bancário inteiro da China é estatal. Parecida com a China como? Hein? Aonde que é parecida? Sendo que é um país que se cada vez mais se industrializou e o Brasil se desindustrializou. Parecida aonde? Isso, você não precisa ser nenhum gênio para perceber. Nenhum gênio. É só pegar e olhar o que o Brasil exporta e o que a China exporta. Há muito tempo. Enquanto o Brasil exporta produto de baixo valor agregado, a China exporta produto de alto valor agregado. E aonde que é parecido, meu querido? Aonde? governo Lula, onde o PIB subiu 14,76%, o PIB da China foi de mais 39,53%. Exatamente, tem toda aquela questão da crise de 2016, 2015, 2016, tem isso também, tá ligado? Então a China cresceu 39% e aí o Brasil cresceu 14%. No segundo governo do Lula, a China cresceu 51%, enquanto o Brasil cresceu 19%. E agora no governo... E aí que é uma coisa que eu acho interessante, tipo assim, uma economia planificada cresceu 51%, vocês perceberam isso aqui agora, né? Se isso é a prova que uma economia planificada é muito mais eficaz para gerar crescimento, pelo amor de Deus, né? Só um parênteses que eu gostaria muito de fazer, ele está comparando esses negócios, um dado que é muito interessante, o governo Salvador Allende, que por sinal ele não terminou o mandato, ele foi assassinado pela CIA no 11 de setembro, em um dos maiores atentados terroristas da história da humanidade, se não o maior, né? Tá pau a pau ali com Hiroshima e Nagasaki. Não é? Cresceu 54%, tá? Em 2 anos. Forte abraço, tá, Thiago? Bolsonaro, né, nesses 3 anos, a China cresceu 18%. Ou seja, foi um crescimento muito mais lento, tá? E aí a nossa economia cresceu 1,69%. E aí que entra a questão que é o seguinte, ele põe a taxa de crescimento, mas ele não localiza ela no tempo. Ele não contextualiza o porquê que a taxa de crescimento da parada cai. Tá ligado? Ele não contextualiza em momento algum isso. Porque tem toda a questão da abertura lá com o Deng Xiaoping, só que depois que o Deng Xiaoping sai, começa uma sessão brutal de reformas dentro da China, feitas pelo Partido Comunista Chinês, que é onde vai aumentar significativamente o salário, onde vai diminuir significativamente a pobreza, não é? A China erradicou a pobreza extrema recentemente. 2019, 2018 ou 2019. Por sinal, foi o país onde a pobreza mais caiu. Tá? Crescimento por crescimento, não chega em lugar nenhum, filho. Em lugar nenhum. Aonde que esse crescimento bate no bolso do trabalhador, querido? Aonde? A China cresceu isso tudo, todos esses dados que você está falando, mas o crescimento chegou no bolso do trabalhador, chegou na casa do trabalhador, tá? Porque a China tem uns programas violentos de habitação, de distribuição de casa, não é? A malha ferroviária da China disparou, dá 30 vezes a malha ferroviária do Brasil. Se eu não me engano, você consegue ir de uma ponta a outra da China em 10 minutos de trem. Sabe o que você precisa para entrar no trem? Um celular. Só para te lembrar, a empresa que produz o celular de melhor qualidade hoje já superou o iPhone, segundo análises técnicas, né, de hardware e de software, foi a Huawei. Que, por sinal, é uma empresa de gestão operária. Cadê o desenvolvimento brasileiro, cara? Crescer PIB por crescer PIB não quer dizer nada. Aonde isso chega para o trabalhador, Thiago? Por mais que a China tenha tido a recessão ali, não a recessão, na queda no crescimento, esse crescimento ainda chegou para o trabalhador chinês, chegou para o povo chinês. Aonde o crescimento chegou para o povo brasileiro? A gente até hoje tem cidades, tem regiões do Brasil que não tem saneamento básico, cara.
A gente até hoje não resolveu o problema de analfabetismo no Brasil. Desculpa, essa palavra é um trava-língua pra mim. Você tá entendendo? Aonde? O que que esse crescimento quer dizer, cara? Nada. Crescimento por crescimento é só número. Até agora, você pautou a sua análise em número. Aonde isso chega para o trabalhador, querido? Você está vivendo num país do governo Bolsonaro que tem 30 milhões de pessoas passando fome. Tem mais de 100 milhões de pessoas que não sabem se tem um prato de comida amanhã, Thiago. O que PIB quer dizer para essas pessoas, cara? O que taxa de crescimento para essas pessoas quer dizer? Nada. Sabe por que não quer dizer nada? Porque elas estão preocupadas se elas vão ter o que comer. E gostando ou não do Lula, na mente dessa galera, no governo Lula, eles tinham comida. Porque o Lula, gostando ou não do cara, como eu não gosto, ele reduziu consideravelmente os índices de fome no país. Você acha que para essa pessoa que está passando fome hoje, importa PIB, importa taxa de crescimento, importa inflação? Não importa nada disso, querido. Sabe por quê? Porque se ela não comer amanhã, ela morre. E na época do governo Lula, ela tinha o que comer. Você está entendendo a questão? Para muita gente, tá? Muita gente, a mãe parou de cozinhar no fogão a lenha e começou a cozinhar no fogão a gás, parou de queimar a mão. Para muitas mães que são solteiras no Brasil, o Brasil tem um grande número de mães solteiras, no governo Lula, elas deixaram de lavar roupa à mão e compraram um tanquinho. Isso para essas pessoas é muito. E você teve a canalice de gravar a porra de um vídeo na internet, que saiu um corte no TikTok, você falando que se você não tem 6 meses de custo guardado, você tem que estar maluco, amigo. Tem gente que não está preocupada com 6 meses de custo porque não tem comida, o básico. Como é que uma pessoa que não tem comida, que não tem moradia, vai se preocupar com 6 meses de gasto? A gente vive num país onde tem mais casa vazia do que gente sem casa. Você está falando de PIB, de crescimento. E você se julga na condição de fazer análise econômica de qualquer coisa. Ah, porque eu trabalhei no mercado financeiro. Você trabalhou com especulação. Tá? Você trabalhou com especulação. Tá? É isso que você fez. Você ficou brincando com a vida dos outros no mercado financeiro, vendo o grafiquinho subir. Você não sabe nada de economia. Você nunca leu um clássico, nunca leu um Smith, nunca leu um Ricardo. Os dois são liberais. O Smith, por sinal, é o pai do liberalismo econômico. Você nunca leu. O que você sabe é de ver grafiquinho, de falar de Bitcoin, de fazer um vídeo, como tem no seu canal, se questionando se o álbum de figurinhas da Copa é um investimento. Faça-me. Não tem palavras para descrever o quão inescrupuloso esse tipo de análise é, cara. Deixa qualquer um estapafúrdio, indignado, porque é raso, é ruim. Você não sabe absolutamente nada de economia. Nada. E teve Covid aqui no meio, tá? Então, temos um fator China aqui. Não, e porra, Covid, fator China. Tá ligado? Temos o fator Covid. É claro, porque foda-se as mais de 600 mil mortes, né, Thiago? Foda-se, o que importa é a máquina da economia girando e o seu grafiquinho subindo. Eu conheço pessoa, uma jovem de 22 anos, que estava fazendo faculdade, estava realizando o sonho da família dela fazer faculdade, estava trabalhando e morreu de Covid por governantes irresponsáveis que está fazendo de tudo para defender agora, de falar que era para sair de casa, que era para trabalhar. Vai lá e fala para a mãe dela que pelo menos o PIB não caiu tanto. Vai lá, vamos ver se a mãe dela se alegra. E eu conheço essa menina desde quando ela tinha 8 anos de idade. Eu vi ela crescer. Hoje eu não posso ir na casa dela e abraçá-la mais, porque ela está morta. Mas sabe em troca de quê? Da economia dos seus grafiquinhos não parar de cair. Com certeza teve alguma contribuição nisso aí. Vamos agora para um outro dado importante, inflação. Primeiro governo Lula, média de 6,4%. Segundo governo, média de 5,14%. Quando a gente pega a inflação aqui em Bolsonaro, média de 6,26%. Então ficou ali até que bem parecido. Parecido para quem? Hein?
Parecido para quem? Você vai no mercado? Ou você paga alguém para ir no mercado para você, Thiago? Hein? Como é que é a sua vida? Porque se você for no mercado, se você chegar dentro das comunidades, chegar perto das famílias pobres e perguntar: a inflação está a mesma coisa do governo Lula para o governo Bolsonaro? Vamos ver a resposta deles. Vai lá. De qual realidade que você está falando que a inflação está parecida? Da sua, que você tem dinheiro para comprar comida à vontade, ou da pessoa que está contando uma moedinha para comprar um saco de feijão? Para comprar 2 bifes para cortar no meio e dar um pedaço para cada filho? Hein, Thiago? Que análise que é essa? É em número, né? Porque essa inflação está parecida, só que aí eu repito a mesma coisa. Né? Eu não gosto do PT, eu não tenho simpatia nenhuma com o PT, nenhuma com o Lula, mas pelo menos naquela época as pessoas tinham comida. Eu senti a diferença no governo Lula. A minha família sentiu, a qualidade da alimentação na nossa casa melhorou. A inflação era a mesma no governo Bolsonaro. Hoje, meus pais, hoje não só famílias que eu conheço, como outras pessoas, estão passando aperto. Naquela época meus pais não eram aposentados, hoje em dia, graças a Deus, eles são. Tem uma certa instabilidade, não é? Mas tem muita família de amigo meu que eu conheço, amigo meu que é pai, que trabalha de motoboy quase 16 horas por dia para dar alimentação, para dar alimentação adequada para o filho. Eu chego para eles e pergunto como é que tá as coisas, eles falam que tá apertado para comprar comida, Thiago. Aonde você tá falando que tá parecido, garoto? Aonde que você tá falando que tá parecido? Tá parecido para quem? Hein? Prática, filho, materialidade. Não tem. Não tem. Sua análise é uma mera análise de numerozinho de grafiquinho. Não tem lastro nenhum na realidade. Nenhum. Ah, não, mas o combustível abaixou. Abaixou o preço do saco de arroz? Abaixou o preço do saco de feijão? Abaixou o preço da carne? Hein? Energia elétrica? Deu uma caída relativamente. Mas eu tô falando do básico, filho. Comer. Sabe por que eu falo de comer? Porque se você não comer, você morre. Baixou o preço da comida, Thiago? Ah, é? Não, mas o que importa é o saldo da inflação. Né? É claro que o que importa é o saldo da inflação, sabe por quê? Porque você só se importa com gráficozinho. Porque para você, economia é gráficozinho de bolsa de valor, não é? Esse tipo de discurso só mostra o quanto você odeia pobre. Isso aqui é ódio ao pobre, a quem paga a conta de verdade. Você não é economista, você é um tecnocrata ruim. É isso que você é. Vamos pegar desemprego. Onde será que foi pior, onde foi melhor? Primeiro governo de Lula. Quando o Lula assumiu o governo em 2003, ele assumiu o governo com um desemprego de 11,7%. Então em 2002 o desemprego era 11,7%. Aí fechamos 2003 com 12,4%. Então fechamos com desemprego maior. Lembra que desemprego maior é pior, porque tem mais gente desempregada. Só que aí, o desemprego foi diminuindo. Em 2006, o ano foi fechado com 8,4% de desemprego. E no segundo governo do Lula, o desemprego fechou em 6,7%. Tivemos anos aqui com Dilma, Temer, e aí veio o Bolsonaro. Poxa, pegou ali, antes do governo dele, ele pegou em 2018 12,3% de desemprego, fechou o primeiro ano, 2019, com 11,9%, então ele melhorou essa taxa. Aí veio o... Melhorou para quem, Thiago? Melhorou para quem? Pega os dados do Diese, vai lá analisar, melhorou para quem, Thiago? Hoje, o que o Brasil mais tem é PJ. Tá? A gente é trabalhador precarizado. Tem uma ginástica que é feita dentro desses dados que pega, por exemplo, Uber, iFood, essa galera e coloca como empregado. Uber e iFood não é trabalho, é subemprego. Trabalhador de verdade tem carteira assinada, querido. Carteira assinada, direito garantido. Hoje no Brasil é o que menos se tem. Não é? É uma análise de centavos. Covid. Explodiu geral, 2020 13,2% de desemprego, 2021 o negócio explodiu, desandou, 14,9% de desemprego, mas esse ano, o último dado que saiu, já estamos em 9,1% de desemprego, tá? E eu volto a perguntar, 9,1% de desemprego. Qualquer coisa para você é emprego, se o cara tá vendendo bala no sinal para você é emprego, né, Thiago?
Foda-se a qualidade de vida do cara. Só mostra quanto você odeia pobre. Então foi um alfa grande em relação ao quanto começou, tá bom? Então, como não fechou o ano ainda, a gente não consegue dizer qual é o fechamento de 2022. Se fosse hoje, seria 9,1%. Agora, se a gente for comparar com o mundo, olha só, o desemprego durante o primeiro governo do Lula, ele também caiu de 6,5%, né, para 5,8%, e no segundo governo caiu de 5,5% para 5,4%. Então, no mundo, o desemprego diminuiu. E aí, no governo Lula, o desemprego também diminuiu. No mundo, o desemprego... Não, é tipo assim. E essa é a mesma galera, tá? Essa é a mesma galera que depois vai falar que a economia não é jogo de soma zero, mas eles reduzem tudo a número, tá ligado? Tudo a número. durante o governo Bolsonaro subiu, tá? Então, em 2019, estávamos com desemprego de 5,6%, e aí quando a gente pega aqui 2021, 6,2%. Então, o desemprego aumentou. Obviamente, teve o Covid, foi isso que levantou tanto o desemprego do Brasil quanto do mundo. Não achei um dado de como estamos no desemprego global nesse ano. Bolsa de Valores, tá? Governo Lula... Aí, agora vem a parte que ele sente um orgasmo de falar. Grafiquinho de especulação, tá ligado? De cassino de Playboy, jogo do bicho de Playboy, é a parte mais orgasmática do vídeo pra ele. Primeiro, a gente pegou o fechamento da FHC, bolsa em 11.270 pontos, fechamos em 44.470. Então a bolsa subiu 294%. Segundo mandato, a bolsa subiu 55%, de 44.470 para 69.300. Quando a gente olha aqui para o governo Bolsonaro, a bolsa estava 87.800, depois do governo Temer, e aí fechamos, não fechamos, mas estamos hoje na casa de 112 mil pontos, então a bolsa subiu até agora 27%. Aí a gente olha para a dívida pública sobre o PIB, que é muito importante. Eu tenho o Ó, eu não vou comentar a parte de dívida pública. Vocês querem entender dívida pública? Canal da Jufurno. Eu vou deixar aqui para quem está no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, tá? E do Humberto Matos. Dívida pública é um mecanismo de expansão monetária, tá? Vou deixar o canal dos dois linkado aqui embaixo no YouTube para quem quiser assistir. A análise dele é porca. quanto de fato eu produzo, eu tenho quanto eu estou endividado, quanto eu tenho que pagar. Então, quando você pega a dívida pública sobre o PIB durante o primeiro governo Lula, foi fechado em 65%. 65% do PIB era basicamente o que o país devia. Em 2010, fechamos ali com 62% de relação dívida pública sobre o PIB. E hoje, quando a gente olha para o governo Bolsonaro, temos mais ou menos 80% de dívida pública sobre o PIB. É muito importante ver também quanto que é o investimento público e privado em relação ao PIB. Então, o investimento privado no primeiro governo Lula foi na média de 15,19%, segundo o governo Lula, na média de 16,43%. Hoje, no governo Bolsonaro, estamos em mais ou menos 15,46%. Engraçado, né? Vocês separaram uma coisa aqui? Não é aí que acontece. Entrou o governo liberal, o sonho molhado de todo playboy que gosta de brincar com bolsa de valores. O sonho molhadíssimo dessa galera. Não é isso? Entrou o sonho molhadinho deles. Liberalizou a economia, né? Diminuiu o imposto, reforma trabalhista do Temer, reforma da Previdência inconstitucional do Paulo Guedes. Não, porque agora a iniciativa privada vai poder investir. Não investiu porra nenhuma. Tiago, você sabe quantos por cento da ciência e tecnologia do Brasil que é financiada pelo Estado? 99,5%. Os dados é da CAPES, do CNPq. Antes que você pergunte a fonte dos dados. Cadê os milagreiros, os verdadeiros gladiadores do mercado se degladiando para investir e gerar inovação, tecnologia e emprego? Cadê? Ah, eles não fazem nada. Quando a gente olha para o investimento público, a média era de 1,85% no primeiro governo, 2,83% no segundo governo e 1,62%. E aí tem uma coisa que é interessante, que, ó, só para contextualizar, tá? O número da iniciativa privada parece maior. Número por número não quer dizer nada. Você tem que pegar nesses casos e olhar o valor bruto, tá? Olha-se o valor bruto e não
a porcentagem. Porque é um exemplo simples. A iniciativa privada investiu 15%. Aí você vai ver, dá lá, sei lá, um exemplo, 8 milhões. Aí você vê o governo investiu 1%, aí dá lá 9 bilhões. Olha o valor bruto, tá? Porque se reduzir a porcentagem, é a fórmula mágica para você contar mentira. No governo Bolsonaro. O que são alguns dados que chamam a atenção? A gente tem um gráfico, tá, de número de funcionários públicos. E o que começou a acontecer muito agora no governo Bolsonaro é que o número de funcionários públicos tem diminuído drasticamente. E aí você fala, pô, Thiago, mas aqui é bom ou é ruim? Vou deixar para você interpretar. Mas olha esse... É aquele negócio, né? Ele falou que o vídeo se propõe a ser uma análise, ou seja, comparando. Mas em nenhum momento ele assume a responsabilidade da análise. Ele sempre joga pra galera. Ele nunca assume a responsabilidade da análise. É sempre pra galera. Sempre pra galera. Não é? Fato. O salário de um assistente administrativo, por exemplo, no setor público, é de R$ 3.359. O salário de um assistente administrativo no setor privado é de R$ 1.680. O salário de um professor de ensino médio ou do ensino fundamental é R$ 3.314 no ensino público, setor privado, R$ 2.331. Professor de ensino superior de ensino fundamental, R$ 3.200 contra R$ 2.500. Auxiliar de escritório, R$ 3.200 contra R$ 1.600. Professor de educação de jovens e adultos, R$ 5.200 contra R$ 1.900. Serviço de limpeza, R$ 1.500 contra R$ 1.200. Auxiliar de enfermagem, R$ 4.700 contra... A fonte é o Instituto Millennium. A fonte é o Instituto Millennium. É agora que eu vi isso. O Instituto Millennium, quem fundou foi o Rodrigo Constantino. Nossa senhora, cara. E aí é uma coisa que deixa ele acabar de falar. contra 2.100. Dos dados que a gente pegou de 2020 aqui, R$ 4.089 era a média de gastos de salários, né, no setor público, contra o setor privado, R$ 1.948,70. Então, de uma forma geral, para fazer um trabalho semelhante, no setor público você ganha mais do que no setor privado. Então, quando você diminui o número de funcionários públicos e eles de alguma forma vão para uma iniciativa privada, você acaba diminuindo o salário dessas pessoas e, consequentemente, o gasto também. Então, no final das contas, pô, o governo está pagando lá mais de R$ 4.000 em algum profissional que você podia contratar de uma iniciativa privada gastando muito menos dinheiro. Então, no final das contas, é o dinheiro que sai do seu bolso e do meu. É o dinheiro que sai do seu bolso. É tipo assim, é o seguinte, vamos sugar esse trabalhador ao máximo, hein, chat? Vamos sugar desse cara até os ossos dele, não é? Porque é isso que ele tá falando. No bom português, Thiago, é isso que você tá falando. Tá? Vamos arrancar desse cara até a alma, porque eu quero lucro. Não é? Ele entende, ele sequer sabe a lógica do funcionalismo público. É uma análise. Não vale um centavo essa sua análise. Um centavo. E esse idealismo todo seu é só para depois das eleições você justificar seu voto no Bolsonaro, não é? Não é isso? Porque você pega aquele caso daquele servidor do Ministério da Saúde que denunciou o escândalo das vacinas. Imagina se ele não tivesse os direitos dele garantidos. Só imagina, assim. Só imagina, assim. Ele estava morto hoje. Tá? No mínimo morto. O cara precisou de segurança. Você não entende a lógica. Sabe por quê, Thiago? Você não sabe o que é Estado. Você não sabe para que serve o funcionamento do Estado. Você não sabe absolutamente nada de Estado. Nunca leu nada, nada, nada. Vou nem me dar o trabalho de citar autor, porque eu sei que... Sabe que livro você lê? Livro ruim. Pai rico, pai pobre. É essas porcaria que você lê e você acha que sabe de economia, Thiago. Tá? Só pode adiantar, pai rico, pai pobre, ninguém em nenhuma faculdade lê essa merda. Desse lixo dessa literatura. Não é? Porque no bom português, o que você está dizendo aqui? Como é que eu posso explorar esse trabalhador ao máximo? É isso que você está dizendo. Né? Por que eu vou pagar R$ 4.000 num trabalho que vale R$ 4.000? Por que eu vou pagar 4.000 se eu posso pagar 1.200 e sugar esse trabalhador mais? Ah, mas pô, achata o custo. Mas a qualidade do serviço vai junto. Não é?
Esse tipo de discurso é para simplesmente virar e falar: privatiza a universidade pública. Ah, mas e o pobre como faz a universidade? Ah, tadinho do pobre. Depois a gente vê como é que a gente faz com o pobre. Seu sobrenome devia ser mau caráter, não rico, né? Aí Não você olha, por negro. exemplo, para o Business Freedom, seria basicamente um indicador de liberdade econômica. Ah, não, mano, na moral, na moral. Liberdade econômica. Ah, meu Deus do céu. Agora, na cabeça dele, ele deve estar pensando: eu saquei o Exódia, tá ligado? Eu saquei o dragão branco de olhos azuis e vou fazer o dragão supremo, tá ligado? É isso que ele tá pensando nesse exato momento. Quando você pega os dois governos, né, do Lula, a gente diminuiu, né, o nosso indicador de liberdade econômica de 70 pontos para mais ou menos 55 ali no final do mandato dele. E Ô, Thiago, você sabe para que serve esse indicador de liberdade econômica? Pra nada. Ninguém usa isso. O Fundo Monetário Internacional não usa essa merda. O Banco Mundial não usa essa merda. Nenhum país sério usa essa merda. Só vocês, liberalzinho de internet, que gostam de olhar grafiquinho. Olha, o grafiquinho da bolsa subiu. Porque é isso que vocês fazem da vida. Vocês não produzem absolutamente nada, vocês não fazem nada, nada, nada de produtivo. O que você faz é vender curso na internet. É pegar no batente e ralar, tá entendendo? Pegar ônibus, dirigir ônibus, dar manutenção na máquina, operar uma máquina de produção, você nunca fez na sua vida, né? Trabalhar mesmo, não é brincar com grafiquinho de bolsa de valor, não. aí a gente vê a parte do governo Temer, mais ou menos, né? O indicador de liberdade econômica aumentou, o governo Bolsonaro também aumentou, ao invés de diminuir. Se a gente compara com outros países da América Latina, Obrigado, camarada. Só para lembrar aqui, o camarada trouxe aqui do chat que isso é feito por uma think tank e é pseudociência, liberdade econômica, tá? Só isso que eu queria falar mesmo. Você é daquele mesmo clube da Renata Barreto, que vai pro Inteligência Limitada, fala um monte de mentira, né? Que nem a Renata Barreto fala que os comunistas são contra a religião. O primeiro país do mundo a tornar a discriminação religiosa um crime foi a União Soviética. O redator da lei que prevê discriminação religiosa como um crime no Brasil foi o Jorge Amado. O Jorge Amado era do Partido Comunista e foi 12 anos depois da União Soviética. Beijo, Renata Barreto, de graça pra você. né, a gente tem aqui, por exemplo, Venezuela. Olha o que aconteceu com o indicador de liberdade econômica, diminuiu pra caramba, a economia está indo muito mal, por exemplo, né, se a gente compara globalmente. Bom, o que vocês acharam? O que vocês acharam desses dados? Como que isso aqui muda alguma coisa para você? O que você... Na vida do trabalhador não muda nada, porque ele tá com fome. Tá bom, Thiago? Na vida do trabalhador não muda absolutamente nada. Sabe por quê, Thiago? O trabalhador tá com fome. E você não sabe fazer análise econômica de nada. Tá bom? Só isso que eu tenho pra te falar. Gostou? Deixa o like, se inscreve, tem um videozinho aqui pra você e na bolinha aqui você se inscreve. Beijo no coração, até a próxima. Falou!